Oi, amores! Na aula de hoje, vamos falar a respeito dos ângulos. O que é isto? O que é ângulo? Vamos lá. Mas, para falar a respeito de ângulo, a gente precisa lembrar o que é semirreta. Você sabe o que é semirreta? Já estudou? Se não, presta atenção. Vamos pensar no conceito de reta. Reta, está aqui, é infinita nos dois sentidos, ok? Semirreta, ela tem uma origem, que é um pontinho, e ela é infinita em apenas um sentido. No outro, olha, ela é finita porque tem esse pontinho. Tudo bem? Poderia ser viradinha para cá, poderia ser viradinha para lá. Certo? Muito bom. Então, a gente vai usar essa ideia aqui, ó, de semirreta para entender o que é ângulo. Ângulo nada mais é que a união de duas semirretas que têm mesma origem. Então, vamos lá. Aqui vamos dizer que é a origem de uma semirreta. É a origem dessa. Mas aí, nessa mesma origem, vem uma outra semirreta. Ora, então, nós fizemos um ângulo, ok? A essa abertura, a gente chama de ângulo, tá? Então, ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem no vértice, essa bolinha aí é o vértice, e são medidas em graus ou em radiano, de acordo com o sistema internacional. Por enquanto, a gente vai falar só a respeito de grau, né? Mas nem tanto até. A gente vai falar mais a respeito dos nomes e da classificação, dos tipos de ângulos, tudo bem? Tudo vai depender da abertura que ele tem, ou seja, da medida que esse ângulo tem. Bom, como é que a gente faz isso? Ângulo agudo. Ângulo agudo é aquele ângulo que é mais fechadinho, que tem menos de 90 graus. Mas, tia, o que é 90 graus? Bom, toda vez que a gente tem duas retinhas ou duas semirretas perpendiculares, elas fazem um Lzinho assim, ó, não importa a posição que ela esteja, tá? Pode ser um L virado para cá, virado para lá, ó, pode estar virado para lá, pode estar de cabeça para baixo, não importa. Tudo isso é ângulozinho reto, certo? Bom, se eu tenho ângulozinhos retos, ou seja, uma semirreta que está perpendicular a outra semirreta, eu estou fazendo um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus são ângulos que são chamados de ângulos retos. E ele é que dá a referência para a gente. Se tiver um ângulozinho que seja menor que o de 90, a gente chama de ângulo agudo. Se tiver um ângulo maior que o de 90, mas aí tem que ser menor que 180, tá? Maior que o de 90, a gente vai chamar de obtuso. Mas lembra, é maior que 90 e menor que 180, porque se ele tiver 180, ele já tem outro nome, tá bom? E se ele tiver 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Então, vamos lá, vamos relembrar. Bem, ângulo reto é o principal, é a nossa referência. Ângulo reto é aquele que parece um L, e ele tem quantos graus? 90. Ângulo agudo. Agudo é o ângulo que tem menos de 90 graus, é menor que 90, como essezinho aqui, ó, de 40 graus. E ângulo obtuso é aquele que tem mais de 90 graus, ou seja, um ângulo maior que 90, mas não pode passar de 180 não, tá? Porque 180 já tem outro nome, é o ângulo raso quando tem 180 graus, tá bom? Então, ângulo agudo menor que 90, ângulo reto igual a 90 graus e ângulo obtuso maior que 90 graus, tá bom? Muito fácil, né? É muito comum a gente construir a ideia de ângulo falando a respeito de giros. Eu posso girar 1/4 para a direita, 1/4 para a esquerda, ou 1/4 no sentido horário, 1/4 no sentido anti-horário. Bem, vamos lá. O que é sentido horário? Vamos imaginar que eu tenho aqui um reloginho e que o reloginho tem os ponteirinhos aqui. E o ponteirinho dos minutos e dos segundos, ele vai girando sempre nesse sentido, não é? Viradinho para cá, ok? Então, isso é sentido horário. O que é sentido horário? É você andar para a direita, ok?
estou indo para a direita. Eu estou aqui e estou girando para cá. Tudo bem? Então, eu estou indo para a direita. Agora, sentido anti-horário significa que eu vou virar ao contrário, eu vou andar para cá, ó. Percebeu? Então, o sentido anti-horário eu vou virar para a esquerda, ok? E aí, eu tenho que ter isso bem claro na minha cabeça. Por quê? Se o exercício falar assim, sentido horário. Deixa eu apagar que tá tão bagunçado, né? Mas deu para entender, né, gente? Sentido horário. Sentido horário significa que eu tô indo para direita. Sentido anti-horário. Sentido anti-horário, eu tô indo para esquerda, tá bom? Bom, então sentido horário para direita, ok? Aí o anti-horário já sabe que é para a esquerda. Bom, mas e o que significa esse negócio, tia? De 1/4 de volta, meia volta, 3/4 de volta? É só para a gente poder entender e participar de uma determinada localização dando giros, tá bom? Então vamos lá, fazendo ângulos, né? Então vamos lá. Se eu estou aqui, ó, nesse centro que é amarelinho, e estou de frente para essa árvore. Se eu der um giro de volta em sentido, um giro de 1/4 de volta em sentido horário, ou seja, para a direita, eu vou virar para cá, certo? Então, o que vai acontecer? Eu girei para cá, eu agora vou ficar virado para cá, olha. Quantos graus que eu girei? Eu girei 90 graus. O que são esses 90 graus? Eu girei um ângulo reto. E o que significa isso? Significa que eu girei 1/4 de volta. Ai, tia, que doideira é essa de 1/4 de volta? Então, vamos lá. Vamos pensar numa pizza que foi dividida em 4 partes. Eu estou nessa posição aqui da seta. Se eu girar para cá, veja, eu agora vou ficar nessa posição da seta. Significa que eu girei que pedaço da minha pizza? 1/4. Eu girei 1/4 da minha pizza. Então, eu dei 1/4 de volta, ok? Bom, e se eu girar 1/4 mais 1/4? Estou aqui e vou girar mais 1/4. Olha onde eu vou chegar, ficar de frente para esse banco aqui. Tá vendo? Então, foi 1/4 mais 1/4, ou seja, 2/4 de volta. Meia volta, né, gente? Dei a metade de um giro, meia volta. E se eu continuar girando no mesmo sentido horário, mais 1/4 de volta, o que eu vou ver? Vou ver o lago. Então, eu girei 1/4, 2/4, 3/4 de volta. Que beleza, então eu girei 3/4 de volta e encontrei o lago. E se eu fizer 4/4 de volta? Gente, por favor, né? 4/4 não é a mesma coisa de um inteiro? Então, é igual a um giro total, uma volta total, ok? Bom, aqui tem um exemplo bem legal, ó. Sem sair do lugar, o menininho que estava ali girou até ficar em frente ao carrinho de cachorro-quente. Tá aqui, ó. Vou apagar aquela lambancinha que a tia fez para a gente entender o que o exercício está propondo e falando, que é bem legal, olha, a atividade. Ele está dando um exemplo para a gente. Bom, o menino estava viradinho para cá e girou e ficou de frente para o carrinho de cachorro-quente. Beleza. Aí, depois, ele girou novamente e ficou de frente para o banco. E depois ele girou novamente e vai ficar de frente para o lago. Vamos ver? E aí, a gente vai poder dizer se ele girou 1/4 de volta, meia volta, 3/4 de volta. Ou seja, foi fazendo ângulos diferentes, ok? Olha bem, ó. Aqui, ele continuou girando, tá vendo? E agora foi de frente para o lago. E depois ele deu um giro completo e voltou para ficar na mesma posição, de frente para a árvore. Legal, né? Bom, agora a gente vai perceber o que isso significa. No exercício, tá assim, ó. Vamos retomar a situação inicial em que Heitor está de frente para a árvore. Letra A. Quando Heitor girou para ficar de frente para o banco. Quanto, gente, que ele girou para ficar de frente para o banco? Ele girou primeiro 1/4 de volta e depois mais 1/4. Então, ele girou 2/4, que é a mesma coisa de
meia volta, né? Então, ele fez meia volta. Ele girou meia volta. Sabe o que é um ângulo de meia volta? É um ângulo de 180 graus. Por quê? Porque primeiro ele girou 90. E aí depois ele girou 90 de novo, que foram dois ângulos retos, 90 com 90, 180. E aí 180 graus a gente chama de ângulo raso. Tá bom? Muito bem. Aqui, olha, para ele ficar de frente para o cachorro-quente, né, para o carrinho de cachorro-quente, ele girou quantos graus? Ele deu quantos quartos de volta? Ó, ele estava de frente para a árvore e agora ficou de frente para o cachorro-quente. Ele girou 90 graus, ou seja, ele fez um quarto de volta, certo? Girou um ângulo reto, uma medida de um ângulo reto. Aqui, ó, 90 graus que ele girou, ângulo reto. Vou até colocar. Agora, aqui embaixo. Ele girou primeiro até a direção do cachorro-quente, depois em direção ele estava virado para a árvore. Aí girou em direção ao cachorro-quente, depois girou em direção ao banco e agora está girando em direção ao lago. Então, ele girou um quarto, 2 quartos, 3 quartos de volta, né? 3 quartos de volta. Então, está perguntando quanto ele girou. Ele girou 3 quartos de volta. Falta pouquinho para ser uma volta completa, certo? Bem simples, né? Viu como é que é legal a gente raciocinar? Agora, um ângulo de 3 quartos de volta é um ângulo de 90 com outro de 90 com outro de 90. Nossa! 3 vezes 9, 27 é um ângulo de 270 graus. Uau! Foi isso tudo que ele girou com 3 quartos de volta, tá bom? Bom, você sabia que existe um instrumento chamado transferidor, que é um instrumento que mede os ângulos para dizer quantos graus ele tem? Existe! Sim, lá na abertura do nosso vídeo existe esse instrumento, a gente chama de transferidor. Aí ele vem aqui com as marcaçõezinhas assim, ó, das medidas do ângulo, sabe? E depois vocês vão aprender a usar um transferidor, tá bom? Aprender a medir o ângulo. Certo? Bom, como a gente ainda não usa o transferidor, que é o instrumento que mede os ângulos, nós vamos só olhar para pensar se esse ângulo tem mais de 90 graus, menos de 90 graus, ou se ele tem a medida de 90 graus, ou ainda se ele tem 180 graus, para poder classificar, tá bom? Então vamos lá. Olha bem para esse ângulozinho aqui, ó, o ângulo ABC. Esse ângulo, ele faz um L? Ele é do tamanho de um L certinho? Ou ele é menor do que esse L, é mais fechadinho? Se for do tamanho do L, tem 90 graus. Mas se for menorzinho, tem menos. E aí ele se chama o quê? Agudo. Muito bem. Então, esse ângulo tem menos de 90 graus. Ele é menorzinho. Se fosse 90 graus, ele ia pegar bem aqui assim, ó, mais ou menos, né? Aí ia fazer assim, ó, 90 graus. Como ele tem menos de 90, ele se chama de ângulo, é chamado de ângulo agudo. Agora, observa esse ângulo aqui. Ele está fazendo um L certinho, certinho, uma semi-reta perpendicular à outra, tá vendo? Aí eu vou chamar de ângulo reto. Esse outro, nossa, é como se ele tivesse dois ângulos retos juntos, olha. Um para cá, outro para lá. Então, ele tem um ângulo de 180 graus, de meia volta. Ângulo de meia volta, a gente chama de ângulo raso. E agora esse ângulo aqui, ó, se ele fosse de 90 graus, ele iria bater aqui assim, mais ou menos. Mas ele tem mais de 90, tá dando para ver? Ângulo que tem mais de 90 graus, mas menos de 180, né? É um ângulo chamado de obtuso, ok? Fácil, né? Então, menos de 90 graus, ângulo agudo. Igual a 90 graus, ângulo reto. Igual a 180 graus, ângulo raso. E um pouquinho maior que o ângulo reto, mas menorzinho, né? Maior que 90 e menor que 180, ele se chama obtuso. Então, menor que o L agudo, medida do L reto, maior que o L obtuso. Aí depois a gente pensa no ângulo raso, tá bom? Muito bom! Vamos agora entender as formas e os nomes que a gente pode dar para os ângulos, só que com os ponteiros de um relógio. Vamos? Olha para esse aqui, por exemplo. Um
ponteiro está marcando lá no 11 e o outro no 3. Percebeu? Qual vai ser a medida dessa abertura desse ângulo aqui? Tem mais de 90, menos de 90 ou é igual a 90? Tem mais de 90. Se tem mais de 90 graus, porque se fosse 90 ia pegar bem aqui, né, gente? Fica retinho no 12 e no 3. Como tem mais de 90, eu digo que esse ângulo é obtuso. E olha para esse aqui, vê se ele não está bem retinho. Uma semirreta perpendicular à outra, olha, fazendo um L certinho. Então, esse ângulo que está retinho, a gente chama de reto mesmo. E essezinho aqui? Ele tem menos de 90, né, gente? Percebeu como ele é mais fechadinho? Então, esse ângulo a gente chama de ângulo agudo. E olha esse outro, também mais fechadinho ainda. Olha, nossa, então ele também tem menos de 90, também é chamado de ângulo agudo. Muito fácil, né? Molezinha. Beijo!